da Bíblia, com certeza, Antigo, Novo, mas eu vou focar estudando muito nesse livro. Deus colocou no meu coração e também compartilhando aonde o Senhor me levar, aqui, na rua, na praça, em outras igrejas, como é de costume. Se o Senhor me permitir, estarei compartilhando mensagem desse livro, que é o livro de Apocalipse. Quem achou Apocalipse diz amém. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 8 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Sei que Maete já orou por mim, geralmente eu não oro, mas eu queria fazer uma oração. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem derramado na minha vida, Pai, pela Tua graça e por essa oportunidade. Que o Senhor possa, meu Deus, falar ao nosso coração, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois, porque essa mesma mensagem estarei também compartilhando no meu canal, Pai. E o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Olhando para o mundo que a gente está vivendo hoje, mundialmente, tudo o que está acontecendo, e fiquei pensando, e aí o Espírito Santo, eu lá em casa orando, estudando, buscando a Deus, me lembrou do livro de Apocalipse. Para mim, eu comecei a entender, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem urgente, urgente para a igreja, urgente. Por isso, é um dos livros difíceis de se interpretar, é um dos livros que poucas igrejas, nós tivemos o privilégio de ver o nosso pastor ensinando aqui todo o Apocalipse, poucos pastores pregam, porque existem muitas coisas que ainda a gente não sabe, por exemplo, os 7 trovões a gente não sabe, mas um dia tem muitas coisas, mas é um livro maravilhoso. Por isso que eu digo para você nessa manhã, que Apocalipse é uma mensagem urgente. Mas infelizmente 2 fatores contribuem para que muitas pessoas, muitos crentes, eu conheço até crentes, não dessa igreja, mas de outra igreja, que tem medo do livro de Apocalipse. Conheço uma senhora, ela lê toda a Bíblia, mas quando chega em Apocalipse, ela volta para Gênesis. Ela diz que tem medo do livro de Apocalipse. Então, existem alguns fatores que levam muitas pessoas, muitos crentes a evitar esse livro. A primeira ideia é de que o livro de Apocalipse é um livro que trata de coisas encobertas, que a gente talvez não vá compreender. Na verdade, o livro de Apocalipse ele é o oposto disso. Apocalipse significa o quê? Tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. É interessante que a ordem de Deus para mim, para você, para os irmãos ali do primeiro século e para nós é o seguinte: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:10. Então não é para selar. A segunda ideia é de que Apocalipse fala de catástrofe, de
de tragédia, de caos. Quando a gente vê qualquer coisa acontecendo, a gente diz, é o Apocalipse, é o Apocalipse. E, por um lado, é verdade, muitas coisas é a palavra se cumprindo. Mas não é só o Apocalipse, não. É Daniel, é Mateus 24, é Marcos 19, é Lucas 21. É a palavra se cumprindo. Mas a ideia que se tem é que Apocalipse só fala de catástrofe, de caos, de tragédia. Esse, na verdade, é o significado da palavra hoje, para muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você e para mim, que Apocalipse, ele não fala de caos apenas, de catástrofe, mas ele fala de um plano. De um plano, isso é um plano vitorioso de Cristo e da sua igreja. Foi aqui que eu vou usar essa palavra, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu uso. Eu sou apaixonado pelo livro de Apocalipse. Porque foi aí, quando eu comecei a estudar esse livro, que eu vi que quando você abre o livro, a primeira palavra é revelação de Jesus Cristo, irmão. Então esse é o foco principal de Apocalipse. É Jesus sendo revelado. Então Apocalipse vai falar da vitória de Cristo. Quando eu estudo esse livro, vou estudar esse ano ainda, eu já separei alguns comentários que tem lá em casa, já separei algumas bíblias de estudo, já separei algumas coisas lá, já deixei marcadinho para eu nesse ano ir comendo, entendeu? Ir comendo, para quê? Para mim me fortalecer, porque um dos livros que me fortaleceu, que aumentou muito a minha fé, foi Apocalipse. Porque é um livro muito atual. É a revelação de Deus para os meus irmãos, lá do primeiro século, e também para nós. Então esse livro, ele aumentou muito a minha fé, e eu creio que esse ano vai aumentar mais ainda, porque a fé, ela aumenta, a Bíblia diz. Então, esse livro fala do plano de Cristo e da sua igreja. A primeira lição que eu quero falar um pouco sobre o título do livro do Apocalipse. Apocalipse é um livro aberto e não fechado. Como eu disse, a palavra Apocalipse significa descoberto, sem véu. Então, revelação não é a especulação humana, é a palavra de Deus, é o testemunho de Deus, é o testemunho fiel. Se a gente olha para o versículo 2, diz assim, o qual atestou a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. O testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, o qual atestou. Então, Apocalipse revela um plano, como eu disse, vitorioso de Cristo e da sua igreja. Apocalipse revela o plano de Deus também, a vitória de Deus contra os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus e também, ao mesmo tempo, são os nossos inimigos, se nós somos cristãos verdadeiros? A meretriz, a besta, que a Apocalipse vai falar, o falso profeta, o dragão, os incrédulos, a morte, que as pessoas têm muito medo dela. Então, o Apocalipse, ele mostrou para mim, diante de tantas situações, que o último capítulo da história, ele não será de tragédia. Por isso eu comecei pregando aqui no dia 2 de janeiro. Falei sobre João 14. Jesus disse que há muitas moradas. Eu disse, olhe, nós estamos aqui como um peregrino, mas lembre-se que você tem uma morada lá no céu. Então, se a gente olhar para o final nosso, pela fé, a gente não vai desanimar no meio da caminhada, irmão. A gente vai encontrar forças para a gente enfrentar as dificuldades. Foi isso que estava acontecendo aqui também. Os meus irmãos, nossos irmãos que morreram, que ali no primeiro século, que foram torturados, eles receberam essa revelação de Deus. Revelou ao anjo, revelou a João, João revelou a igreja ali, e também Deus está revelando para nós. Então o último capítulo da história não será de derrota, meu irmão, mas será de vitória. A vitória de Cristo, a vitória retumbante de Cristo e do Cordeiro de Deus. Aquele que é o quê? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela os seus planos e propósitos para a sua igreja, para a minha vida e para a sua vida. Apocalipse não é a revelação apenas das últimas coisas, mas sobretudo do Cristo glorioso. É a revelação de um Jesus diferenciado. Vamos dizer assim, não que Jesus é diferente, mas diferente dos evangelhos. Apocalipse
não fala tanto de caos. Mas Apocalipse fala de uma pessoa, como eu disse no início. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. É o versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Não é apenas de eventos futuros. Você não pode, por exemplo, separar a profecia da pessoa de Jesus. A gente não pode separar isso. Apocalipse não é a revelação de João, mas a revelação de Jesus Cristo a João. Deus se revelou ali a João. Cristo veio ao mundo para quê? Para revelar o Pai. A maior obra de Jesus não foi morrer na cruz. Ele veio cumprir um plano do Pai. Tudo que ele fazia, ele falava assim: essa é a vontade do meu Pai. Então a obra, o que Cristo veio fazer? Ele veio cumprir e revelar a vontade do Pai. No Apocalipse é o Pai quem revela Jesus. Por isso que eu vou repetir o versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, que Deus lhe deu, para mostrar a quem? Aos seus servos, a mim e a você também, as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviou por intermédio do seu anjo e notificou ao seu servo João. A pergunta para mim e para você nessa manhã, eu coloco muito isso nas minhas pregações, a pergunta aí daquele interrogação: como Deus revela Jesus no livro do Apocalipse? Como servo lavando os pés dos discípulos? Como ovelha muda que vai ao matadouro, como foi revelado lá em Isaías? Como aquele que os homens esconderam o rosto, quando ele estava lá naquela cruz? Como aquele que está pregado na cruz, que estava derramando o seu sangue? Como aquele que tem as mãos atadas e está ali preso naquela cruz? Apocalipse não revela esse Jesus. Esse Jesus que eu acabei de falar, lavando os pés, você vai encontrar nos evangelhos. Você vai encontrar no profeta Isaías. Um Jesus está pregado na cruz. Apocalipse não revela esse Jesus. Apocalipse revela um noivo da igreja, pelo Pai. É de um Cristo, a revelação do Apocalipse é de um Cristo, como eu disse no início, de um Cristo glorioso. No Apocalipse, os seus cabelos, por exemplo, não estão cheios de sangue, como está lá, revelado por Isaías, revelado pelo Evangelho de Mateus, Marcos. No Apocalipse, os seus cabelos são mais alvos do que a neve. No Apocalipse, os seus olhos não estão inchados de chorar por nós ali no Getsêmani. Mas no Apocalipse os seus olhos são como chama de fogo, que ele vê tudo. No Apocalipse os seus pés não estão pregados na cruz. Como diz os evangelhos. Mas no Apocalipse os seus pés são semelhantes ao bronze polido. No Apocalipse a sua voz não está rouca, porque a sua língua está... porque ele está com sede ali. Mas no Apocalipse a Bíblia diz que a sua voz é como voz de muitas águas. No Apocalipse as suas mãos não estão cheias de pregos, como ele estava lá naquela cruz. Mas no Apocalipse a Bíblia diz que ele sustenta, ele segura a igreja com as suas onipotentes mãos. João tem a revelação que ele sustenta as 7 estrelas, representando os pastores, mas também que representa a igreja, que a igreja também é feita de pastores. Ele sustenta a igreja, ele sustenta cada um de nós. Irmãos, se você é de Deus, você entregou sua vida para Ele, você está nas mãos do Senhor. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a minha vida está nas mãos do Senhor. Ele está sustentando. No Apocalipse o seu rosto não está desfigurado. Não. Como revela o profeta Isaías. Mas no Apocalipse a Bíblia diz que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Então o objetivo do livro do Apocalipse não é de nos dar uma tabela do tempo do fim, mas nos revela o noivo glorioso da igreja. Um supremo conquistador, um Jesus poderoso. Por isso que eu gosto do livro do Apocalipse.
Eu gosto de toda a Bíblia, é claro, né? Mas eu tenho um carinho, eu gosto de estudar esse livro por isso. Porque revela esse Jesus. Os irmãos que estavam sendo torturados receberam essa revelação desse Jesus glorioso, poderoso, e eles morriam felizes, porque sabia que o seu Deus estava no trono. E nós, como igreja, precisamos olhar para a supremacia do nosso Senhor, para a grandeza do nosso Senhor. O nosso Deus, irmão, é grande. Se eu chorar é porque eu sou chorão. Nós servimos a um Jesus. Eu estava esses dias agradecendo a Deus e louvando a Deus por esse privilégio. São mais de 16 anos que o Senhor me chamou. Eu estou servindo ao Rei dos Reis. Quando eu toco, quando eu canto, fico assim, Deus, obrigado, porque eu estava perdido. Irmão, a gente tem motivo de sobra para, como diz o salmista, alegrar-se em vir para a casa do Senhor. Não sei qual é o melhor lugar do mundo. Eu viajei alguns dias atrás para BH. Foi muito bom, vi locais bonitos, maravilhosos, mas não se compara com a casa de Deus. Para mim, o melhor lugar do mundo, como diz o salmista, é aqui. Irmãos, a gente está aqui nessa manhã. E esse Jesus que eu estou pregando, que eu estou falando, que foi revelado no Apocalipse, é interessante. Olha como isso aqui, só para alegrar o seu coração, ele está aqui. Ele está aqui. Eu disse isso lá na Serra do Moraes. Eu disse, irmão, você tem a semana todinha para você se preparar. Você tem a semana todinha, mas não abra mão do sábado à tarde. Venha cultuar. Se organize. Eu sei que a gente vive uma vida corrida, mas que privilégio. Nós temos que entender a grandeza do nosso Senhor. Interessante que durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Por isso que os fariseus ficavam encucados com Jesus, ficavam com raiva. E até os discípulos, muitas vezes, ficavam sem compreender. Até o próprio João, lá na frente, depois de ter batizado o mestre, depois de ver ali o Espírito descer sobre ele e tudo. E quando ele estava preso num momento difícil, ele ficou assim meio incrédulo. Falou assim, vai perguntar. Manda o discípulo, vai perguntar se é ele mesmo. Ou se ainda vai vir outro. E quando o discípulo de João chegar lá e falar assim, João mandou perguntar se era o Senhor mesmo. Estou traduzindo na minha linguagem. Diga a ele que os surdos estão ouvindo, que os paralíticos estão andando. Em outras palavras, sou eu mesmo. Nós servimos a um Deus grande. A sua glória estava encoberta. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele veio como servo, mesmo sendo Deus. Eu gosto muito de falar de Jesus por isso. Mas na sua segunda vinda, a sua glória será auto-evidente. Quando ele vier a segunda vez, irmãos, ele é fiel. Os profetas, eles falavam no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus. Isaías diz assim, eis que a virgem conceberá tudo. Tem várias profecias que Jesus viria, nasceria em Belém e tal. E tudo isso se cumpriu no tempo de Deus, na Kairos de Deus. E a segunda vinda também. Tem crente que está falando, eu já vi crente, pastores, irmão, que dizem, Jesus não vem mais não, pastor que está desviado, né? Porque isso aí está desviado. Não vem mais não. Faz tempo que eu prego, e Jesus não, ele vem. Maranata, a hora vem sim Jesus. Ele vem. Existe um plano que foi estabelecido. Então a sua glória será auto-evidente. Interessante que eu pego as palavras de Jesus, revela como ele vem. Quando ele estava sendo julgado ali em Marcos 14, 61 e 62, diz assim, ele porém guardou em silêncio e não respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Lhe disse, és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Aí Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Ele diz assim, e vindo
com as nuvens do céu. Algumas pessoas têm dúvida de como Jesus virá. Ele está dizendo como é que ele vem. Ele que está falando, né? Jesus está dizendo, eu venho sobre as nuvens. E aí Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até aqueles que transpassaram, aqueles que morreram. Né? E todas as tribos da terra vão se lamentar. Então ele vai vir. Ele é fiel, ele prometeu. Eu já preguei esse texto aqui, Apocalipse 1:7. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, as pessoas, vai ser um dia maravilhoso. Para nós, claro, né? E estamos esperando ele, que não vai ser surpresa para nós. Mas para quem não está, vai ser um dia difícil. Mas vamos continuar. A segunda lição que eu quero falar um pouco sobre o escritor do livro, que o autor é Deus. O autor de toda a Bíblia é Deus, mas o escritor do livro, João, vamos dizer assim, que é atribuído a João. No versículo 4 fala assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O escritor do livro. Eu, olhando para isso aqui, eu fiquei pensando, Deus, ele tem planos distintos em usar os seus servos. Deus quer usar você, irmão. Deus quer me usar. Quando não tem ninguém, ele usa até jumento. Você já viu na Bíblia? Está lá na Bíblia. Quando não diz assim, não tem jeito que eu vou usar, ele usa quem ele quer. Mas ele não quer, chegou o tempo, ele quer usar você. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º evangelho, as 3 cartas de João e Apocalipse. Olha que privilégio. João escreveu o 4º evangelho, 3 cartas e Apocalipse. O objetivo do evangelho era o quê? Era alertar as pessoas a crer em Jesus. Por isso que nós devemos pregar o evangelho, porque o evangelho é para quê? Para levar as pessoas a crer em Jesus. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não for enviado? Por isso a gente tem que falar como Isaías, eis-me aqui. Então o objetivo do evangelho é levar as pessoas a crer em Cristo. Por isso que a igreja de Cristo, ela tem um papel fundamental nessa terra. Nós pregarmos o evangelho de Cristo. O objetivo das cartas era encorajar os crentes a terem certeza da salvação. Primeira carta de João 5,13 fala assim, estas coisas eu vos escrevi a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros, que crentes no Filho crentes no Filho de Deus. Então, o objetivo das cartas era encorajar os irmãos a terem certeza da salvação. E o objetivo do Apocalipse, que João escreveu, é alertar. É como se tivesse uma luzinha vermelha aqui, ó. Alertar os crentes a estarem preparados para a segunda vinda. Apocalipse, por isso que eu disse que é a mensagem urgente. O objetivo é alertar. Por isso que tem 7 trombetas. É 7 alertas de Deus. Quem sabe esse ano você vai ouvir. Deus, em Apocalipse 22:20 diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. O objetivo do Apocalipse é alertar a gente está preparado para a segunda vinda. A gente muitas vezes vive nesse mundo pensando só nas coisas dessa terra. Paulo disse, não andeis preocupados só com as coisas dessa terra, que você vai ser tido como miserável, mas olhe para as coisas lá do alto. Por isso que eu disse no começo do ano aqui, na primeira mensagem, olhe para o alto, que você vai enfrentar os problemas que tiver em 2022, e você vai enfrentar orando, buscando, lendo a palavra, cultuando, cantando, tocando. Por quê? Porque você sempre vai estar focado no céu. Ele vem. Outra coisa, Deus transforma tragédias em triunfo, irmão. Deus transforma. Domiciano, o segundo Nero, que arrogou para si um título de Senhor e Deus,
ele baniu, ele jogou João na ilha de Patmos, uma colônia penal na costa da Ásia Menor. E ainda tem alguns estudos que dizem que João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente. E depois foi jogado para ali. Mas João tinha a promessa de que não ia morrer de morte decapitada como os outros, assim, né? Como os outros. Eles morreram de morte natural. Como tem algumas pessoas que vão morrer de morte natural. Mas João foi levado para aquela ilha. Ali por causa da palavra de Deus. Ele estava preso por causa da palavra de Deus. Eu acho que outra coisa que eu digo que é um privilégio também. Chegar um dia, eu vou falar de mim aqui, que eu for preso por causa da palavra de Deus, eu vou ficar feliz. Eu já estou me preparando para isso, não sei você. Não, o irmão Giliar está na delegacia. Por quê? Porque ele estava pregando na praça e não tomou a vacina. E o rei, o governador deu o decreto que ninguém pode mais circular na cidade, e o prefeito assinou embaixo, e aí? Então você vai preso. Eu digo, eu não posso nem ir preso, porque lá é do governador também, não posso. Então, mas imagine só. Mas a Bíblia diz que vai chegar dias, preste atenção, que nós seremos levados diante dos tribunais por causa dessa palavra. Por isso que está aqui o exemplo dos nossos irmãos. Eles sofreram. João estava ali por causa da palavra de Deus. Quantas pessoas que morreram? E a gente está preparado? Porque, irmão, virão dias difíceis. Tudo isso é para a glória do Senhor. Está chegando o final. Estava escutando a mensagem de Leandro Lima, e ele falando sobre isso. Estamos mais perto, é claro. Ele não sabe o dia, mas estamos mais perto. A gente temos que estar preparados. João estava ali por causa da palavra de Deus, mas mesmo em que ele se achava ali fisicamente em Patmos, mas também em espírito, Deus abriu o céu para ele ali. Deus transformou aquela tragédia de João em triunfo, porque foi ali que João recebeu a revelação do Apocalipse. Foi ali que ele teve a revelação, que Deus revelou para ele esse livro maravilhoso, as coisas que em breve devem acontecer. Num momento em que a igreja estava sendo massacrada, pisoteada, torturada, jogada nas arenas dos leões, onde o imperador estava caçando os crentes, matando os crentes. Quem dizia ser cristão, eles matavam. Você sabe, você já estudou sobre a história da igreja. Num momento difícil, João estava ali. João recebe a revelação, e essa revelação chega ali às 7 igrejas da Ásia Menor. E essa mensagem chega para confortar os irmãos, para animar os irmãos a não desistir, a morrer, e cantando aquele hino, eu sou a semente do sangue. E eles morreram ali, muitos, mas não negaram a fé. Como, por exemplo, Policarpo, um dos pastores, ele morreu dentro de um bezerro, colocaram ele dentro de um bezerro de bronze. Quantos ali? Mas ele não negou Jesus. E, irmãos, vai vir dia difícil, onde a igreja ela sempre foi perseguida, e ela vai ser perseguida, é normal. A luz, as trevas não gostam da luz, mas a gente precisa olhar para o texto bíblico. Eu não sei onde você vai se agarrar, eu me agarro aqui. Eu me agarro aqui. Eu corro para aqui. Por isso que eu gosto desse texto, por isso. Então João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está em total controle da igreja e da história. A mesma coisa que João recebeu, os irmãos receberam, e você está recebendo, e eu estou recebendo. Jesus está com controle da história. Por mais que aconteça, assim como eu disse, mas está no controle do Senhor. Deus, ele vai cuidar da gente, irmão. A gente precisa honrar o nosso Deus. A gente precisa olhar para Paulo, por exemplo. Eu estava orando nessa manhã, disse: Deus, me ajuda.
em 2022, olhando para aqueles homens, orando, como é que eles viviam. Nós temos que estar preparados. E a única coisa de se preparar é, como disse Paulo, revestir de toda a armadura de Deus, irmão. Aqui está. Paulo estava preso quando recebe quando ele tem a visão, ele está ali diante de um soldado, ele vê um soldado talvez ali na porta ou do lado dele, de repente ele tem Deus dá essa inspiração para ele, começa a escrever. Revestir de toda a armadura de Deus, vai falar do capacete, da espada, porque ele estava vendo um soldado ali. Aí ele faz uma correlação e hoje nós podemos entender. E das 13 cartas que Paulo escreveu, 4 ele estava preso. Mas ele diz: o evangelho não está preso. Às vezes queremos desistir. Eu conheço pessoas, esse dia eu aconselho a pessoa que querem desistir, não sei o que, quer desistir por nada. Eu não tenho motivo para nunca desistir de Jesus, porque ele não desistiu de mim. Eu não sirvo a Deus para aquilo que ele vai me dar, não. Eu sirvo a Deus para aquilo que ele já me deu. Ele já me salvou, escreveu meu nome no livro da vida. Eu tenho certeza. Eu não tenho nem dúvida. Por isso que eu não vou desistir. Por isso que eu vou perseverar. Eu vou continuar pregando nesse ano, 2002. Eu vou pregar. A tempo e fora de tempo. Agora, a partir de fevereiro, eu vou intensificar o trabalho evangelístico lá na Serra do Moraes. Porta em porta. Em nome de Jesus Cristo. João recebe a revelação. Outra coisa, Deus esclarece um e confunde outros aqui em Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro altamente simbólico. Por isso que há muitas brigas e as pessoas muitas vezes... É um livro difícil, não dizer para você que é fácil, como Romanos também. Eu acho Romanos mais difícil que Apocalipse, mas tem gente que não, né? E é difícil, mas é um livro que tem muitos símbolos. Quando você entende cada símbolo daquele, porque está em todo o livro, aí você fica mais fácil. Você entendeu? Por exemplo, está lá a besta. Você sabe que a besta é o de Cristo. Pronto, onde tiver besta ali, é besta, entendeu? A gente vai entendendo. Então, nós podemos entender. Por exemplo, as parábolas aqui, ela esclarece um e confunde outros. Teve um momento que Jesus contou uma parábola, assim, ou contou histórias que o discípulo não compreendeu. Senhor, repete aí de novo para a gente, que ele não compreendeu não. Aí Jesus repetia de novo. Até sobre o divórcio, né? Jesus se ensinou lá, falou. Aí quando chega em casa, o discípulo: Senhor, fala de novo para a gente, que ele não entendeu direito não. Aí Jesus repete de novo. Tem hora, mas a mensagem do Apocalipse é uma mensagem clara, mas para nós. Para os meus irmãos ali do primeiro século, foi uma mensagem clara. Mas para os ímpios, os não crentes, eles não vão conseguir muitas vezes compreender. Os símbolos aqui, eles não enfraquecem com o tempo. Eles continuam sendo, a gente precisa só entender e interpretar cada símbolo desse quando você for estudar esse livro. Por exemplo, ao falar do diabo no Apocalipse, um ser maligno, Apocalipse vai falar o diabo, no sentido, vai falar do quê? Do dragão. Então, quando você vê o dragão, é o diabo, entendeu? A antiga serpente é o diabo, entendeu? Aí você vai começando a entender, entendeu? Tá lá 24 anciões, né? Representa a igreja. Então, você está vendo ali no Antigo Testamento. Então, é um livro que é difícil, mas quando você começa a entender o significado de cada símbolo aí, fica mais fácil. Claro que tem algumas coisas que não dá para chegar lá, né? Em vez de falar de um ditador, ele fala da besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, fala da meretriz, da Babilônia, né, a grande meretriz. Então, essa é a segunda. A terceira lição que eu quero falar com os irmãos é o seguinte. Os leitores do livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro foi endereçado a 7 igrejas no livro de Apocalipse. É interessante que o número 7 é um número assim... que aparece em toda a Bíblia, né? Acho que desde lá, em 7 dias, você vai ver em toda a Bíblia, né? Em toda a Bíblia, mas no Apocalipse você vai encontrar, porque o número 7 é o número de Deus, é um número completo, vamos dizer assim, E em Apocalipse aparece mais de 50 vezes o número 7. Por exemplo, fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas, e aí vai-se embora. Entendeu? Então o número 7 significa o quê? Total, completo. Com certeza havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Mas foi enviado a 7 igrejas.
que havia ali. Quando Jesus envia essas cartas às 7 igrejas, significa que ele envia a sua mensagem para toda igreja. Como 7 é um número completo, toda igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso que eu estou pregando aqui. Mais de 2000 anos. Mas eu continuo pregando, porque essa mensagem também é para mim, é para esse tempo. Existe alguma interpretação, por exemplo, preterista e futurista, né? Aí eu fico mais com a história, que vai dar que não é só o passado, não é só o futuro. Não. É um livro que vai tratar com os irmãos naquele tempo, mas também que vai tratar com a gente. Então, não há nenhuma indicação de que nas 7 igrejas do Apocalipse, que elas representem 7 períodos sucessivos da história, como interpreta, por exemplo, os dispensacionalistas. Não. João escolheu as 7 igrejas para que elas servissem de representação de toda a igreja. Por isso, quando a gente estuda as 7 igrejas, você vai encontrar, tem umas que estão de fora, tem umas que estão frias, tem umas que estão mornas. Você vai encontrar, então quando a gente estuda as 7 cartas, a gente vai perceber onde é que a gente está, que tipo de crente a gente é. Mas sempre tem um remanescente. Eu tenho um porém contra ti. Abandonaste teu primeiro amor. Eu tenho um porém contra ti. Então, assim, a gente precisa avaliar, porque está se referindo a toda a igreja. Por isso que é o número 7. Né? Apocalipse era e é para toda a igreja. Esse livro é destinado a todos os cristãos de todos os tempos. Não podemos limitá-lo à visão, como eu disse, preterista ou futurista. É um livro que encoraja todos os cristãos em todos os tempos. Por isso que eu me apeguei nele, em toda a Bíblia, claro, mas gosto desse livro por isso. Como encorajou os nossos irmãos ali naquele tempo, também vai nos encorajar no tempo do fim, viu? Porque quando surgiu o anticristo, por exemplo, um líder mundial, que botar um decreto só, não é 2 não, viu? Um decreto só. O decreto é o seguinte: todas as igrejas fechadas. Tiver igreja, tiver pastor aqui pregando, tem que ser do meu jeito aqui. O anticristo, um agente de Satanás, Apocalipse 13. Um homem, viu? 666. Ele calcula. Quando ele surgir, como é que a gente vai compreender? É um dos sinais da vinda de Jesus. Ele vai perseguir a igreja. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que muitos cristãos vão selar a sua vida com seu próprio sangue. A gente sabe que há um sistema hoje. A tecnologia, ela trabalha para isso. O sistema está sendo preparado para a chegada. Está tudo sendo preparado. Você está sendo monitorado. Eu aqui. Se você pegar o seu celular e pesquisar assim, eu vou pesquisar aqui um iPhone, né? Para você comprar. Quando você pesquisou no Google, quando você abrir o seu Instagram, está lá embaixo. Ele já sabe que você pesquisou. Ele já sabe. A gente existe. Mas não se preocupe não. Você está na mão do Senhor. Não se preocupe com o anticristo, meu irmão. Entendeu? Não se preocupe não. Você tem que se preocupar em estar firme com o Senhor. Para quando vier a tempestade, bater o vento, você, não, eu estou firme aqui. Eu estou praticando a palavra. Pode acontecer o que for, mas eu não vou negar o meu Jesus. Você sabe o que vai acontecer? Deus sempre cuidou dos seus filhos, Ele vai cuidar da gente. Talvez a gente não viva esses últimos dias do anticristo. Talvez sim ou não, a gente não sabe. O dia da manhã, não sabe quando Jesus vai vir. Mas se a gente fosse viver esse tempo, se a gente viver esse tempo, a gente precisa viver assim, como se Jesus viesse amanhã. E nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Então esse livro é um livro que deve ser lido em público. Por exemplo, tem a profecia aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que lê. Mais do que feliz é um crente, um cristão que lê esse livro e mais, que ouve. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito da igreja
as palavras da profecia desse livro e mais ainda, e guarda. Pratica as coisas nela escritas. Sabe por quê? Olha só. Porque o tempo está próximo. Que tempo? O tempo do Senhor vir. Está próximo. Para todas as igrejas, o Senhor que anda no meio dos candeeiros tem uma palavra de exortação e uma palavra de encorajamento. Ele estava ali no meio ele está aqui no meio da igreja, ele sempre vai nos encorajar, mas também vai nos exortar. É a palavra de Jesus para mim e para você. Ele os desafia a seres vencedor. A mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas como curiosos. Não. Quando, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Quando Daniel, porque a mesma visão que teve João, Daniel também teve. Quando Daniel e João receberam a palavra da profecia, do plano de Deus quanto ao futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Eu vou ler com você, acompanha. Daniel 10 fala assim, de 7 a 10. Sou eu, Daniel. Tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. E fugiram e se esconderam. Versículo 8, Daniel 10. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ao ouvir, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tomou, e sacudiu-me, e me pôs sobre os meus pés, sobre os meus joelhos, aliás, e as palmas das minhas mãos. Apocalipse 17. Quando eu vi, João diz, os seus pés, quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, quando Daniel recebe a revelação, quando João recebe, eles caem, eles ficam esmagados diante da grandeza da manifestação do Senhor. É assim, irmãos, que nós devemos se colocar, nos aproximar do livro do Apocalipse como adoradores. É um dos livros que fala de adoração, depois de Salmo. Como adoradores. Eles se prostraram diante da grandeza do Senhor. É isso que eu tenho feito durante alguns anos, quando eu comecei a estudar muito esse livro. A gente deve se prostrar e adorar, porque a mesma revelação que Daniel teve. Daniel é uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento. Eu estudei Daniel também. E quando você vê que Deus fez na vida desses homens, as experiências que eles tiveram, e hoje nós temos na nossa mão essa revelação. Então eles ficaram esmagados. Em quarto lugar, eu quero falar um pouco sobre o remetente do livro de Apocalipse. Primeiro, o versículo 4 e 5 fala assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Primeira coisa, uma saudação de encorajamento e não de medo. Que saudação é essa? Graça e paz. Graça e paz. Não é uma palavra de medo, mas é uma palavra, vamos dizer assim, uma palavra boa, uma palavra doce. É uma palavra de encorajamento a uma igreja que estava passando pelo martírio. Imagine só, os irmãos estavam sendo mortos, decapitados, arrastados, e de repente ele recebe essa palavra, graça e paz, a paz. É interessante aqui que a graça e a paz é enviada à igreja ali.
pela Trindade, como diz em Maíto, pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aparece com o Senhor. A graça e a paz é enviada pela Trindade. O que é que a gente precisa nesse último dia? A paz de Deus. Que Jesus disse: a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo a dar. Aqueles irmãos ali receberam a graça, olha só, a graça de Deus, o favor que a gente não merece, a gente recebeu do Senhor, a gente foi alcançado, a gente foi salvo, e aí Ele derrama sobre nós a paz. A gente passa por um momento difícil, mas a gente tem a paz que Paulo diz, a paz que excede todo entendimento. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas a gente está firmado na rocha. A paz de Deus está no nosso coração, na nossa vida. A gente consegue dormir. Mesmo na tempestade, como Jesus, Ele está ensinando sobre a paz, sobre a graça. Você foi salvo por isso. Então, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, estão aqui em completo. Eles enviam ali para os meus irmãos e para mim, para você, a graça e a paz. Irmão, não tem nada mais precioso. Eu não sei se você já passou assim, não estou sem paz. Às vezes você está dizendo assim, me deixa em paz, né? Não me deixa em paz, é aquela situação que tira você. Mas a paz de Deus, por isso ainda assim, irmão, a graça e a paz do Senhor. A gente se identifica com isso como cristão. Você está lá na fila do banco, aí você, irmão, a paz do Senhor. O pessoal fica assim, né? Sabe que a gente é do lado aqui, entendeu? Graça e paz, enquanto os batistas, né? Graça e paz. Se você encontrar os irmãos da congregação, a paz de Deus, também, vale também. Se você encontrar os irmãos da Nova Vida, bom dia e boa tarde, lá é assim. Mas nós estamos dando com a graça e a paz. Paz do Senhor. Uma igreja deve. Deixa eu fazer uma pergunta. Como a igreja deve ver o seu noivo? Eu vou ler o versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano do Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. A pergunta é, como a igreja deve ver o seu noivo? Primeiro, como a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. É isso que João vê a revelação. Jesus não deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento, mesmo na hora da morte. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Quando ele estava ali, ele estava com a sua alma angustiada, não porque ele ia passar por um martírio, mas por carregar os nossos pecados. E ele diz assim, Pai, a minha alma está angustiada. Ele diz, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele falou assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em nenhum momento dos momentos, porque Jesus passou um momento difícil, irmãos. Mesmo sendo Deus, ele passou um momento mais difícil que nós. Porque ele veio para pagar um alto preço, mas ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é, mãe? Isso. Então, mesmo que a gente passe um momento difícil, a gente tem que ver Jesus como fiel testemunha. Ele foi fiel. E a palavra testemunha, a gente sabe no livro de Atos, em Apocalipse, é mártir, é morrer por Cristo. E Jesus morreu para nos salvar. Como a igreja deve ver o seu noivo? Segundo, como primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre. Para sempre. Para sempre. Nós não cantamos aqui? Está vivo para sempre, irmão. O nosso Deus, ele não está morto. A gente vem para a igreja pensando que Jesus está morto. A gente perdeu aquela expectativa, como a igreja de Éfeso. Eles não tinham a expectativa que Jesus estava no meio da igreja. Se eu estivesse pregando aqui, só tivesse só irmão aí, eu estava pregando do mesmo jeito. Não tem porque tem só, não. Canta do mesmo jeito. Por quê? A gente tem que ter essa ideia. Então Jesus, ele está vivo, irmão. Está vivo. Quando você está lá no seu quarto, no seu escritório,
E você está ali, talvez tendo um momento com Deus, talvez tendo uma experiência com Deus. Você tem experiência com Deus? E é isso, irmão? Experiência, você está ali, de repente Deus começa a falar contigo na palavra, de repente você começa a chorar. Aí você sente a necessidade de fechar a porta do quarto assim, se derramar. De repente você, não, estou com vontade de ficar sozinho com Deus. E de repente Deus começa a tratar coisas com você assim e você sai daquele quarto. Você sai assim com o seu rosto diferente, como Moisés descia do monte, como Estevão estava morrendo. Estevão estava tendo uma experiência na hora da morte. Quando o pessoal estava pegando ele estava pregando o evangelho, falando do Antigo Testamento, falando da história de Moisés, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Quando ele estava, de repente, alguém arrastou Estevão, jogou para fora, e vamos apedrejar esse homem e tal. De repente o céu se abre. Ele tem uma experiência no momento mais difícil da vida dele. Ele vê Deus sentado no trono e do lado está o Filho, Jesus. E aí, Jesus fica de pé. E eu penso, vem Estevão. Estevão diz assim, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. As pessoas estavam jogando pedra, não estavam vendo, mas ele estava tendo uma experiência com Deus. Irmão, às vezes as pessoas não sabem das experiências que você tem com Deus. E isso a gente precisa ter. Mas quanto tempo a gente separa para ter experiência com Deus? Já tive várias experiências com o Senhor. E o Senhor, a gente pensa que Deus ele não visita mais a gente como visitava antigamente. É claro, Ele continua o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele se revela na Escritura, sim. Mas você pode estar no seu quarto e de repente aquele quarto encher da sua glória. De repente você começa a sentir Deus assim. A gente não vive por sentir, mas a gente sente Deus. Não sei você, eu sinto, porque eu não sou robô, sou Robocop. Eu sinto a presença de Deus. Eu choro, eu me alegro. Porque Deus, Ele é sentimento também. A gente precisa entender isso, ter experiência com Deus. Saber que Ele está vivo. Ele é o primogênito, porque é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás dele. Jesus matou a morte. Eu falo isso aqui quase direto, né? O que eu fico mais maravilhado é que Jesus venceu a morte por mim. Eu não preciso se preocupar com ela. Jesus a venceu. E quando chegar o momento certo, ele vai pegar a morte assim, ó, lago de fogo. E os meus filhos, vinha bendito do meu Pai, entre para o reino. Está preparado desde a fundação do mundo. Venha. Ele já venceu a morte. O nosso último inimigo, a morte, já foi vencida, irmão. A igreja que estava... Por que Jesus enviou essa mensagem para aqueles irmãos lá? Isso serve para nós. Porque eles estavam morrendo. E aí, de repente, ele recebe a mensagem que o seu Deus venceu a morte, que eles morreram a partir para estar com o Senhor. Então, a fé deles era renovada. É assim para nós também. A igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. Nós precisamos entender isso. A gente não precisa estar preocupado com o coronavírus, com HN3, HN2, não. Irmão, coisas piores ainda virão. Infelizmente. Mas a gente muitas vezes, Deus ele vai cuidar da gente. Nós já somos salvos. Alguém falou aqui essa semana, acho que foi Janaína, pregou quarta-feira. Nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Creia nisso, está lá em Efésios. Habitamos com o Senhor. Como a igreja deve ver o seu noivo? Como soberanos dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes. Quem está no controle do Brasil é Deus, irmão. De todo mundo. Não é Bolsonaro, não é fulano e tal, não. Devemos orar sim. Devemos orar sim.
Mas devemos ver e entender que o nosso Deus é o presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos vão se dobrar. Jesus está acima de Roma, dos imperadores. Ele está acima dos impérios, acima de tudo, de todas as nações, dos reis, dos presidentes que ostenta. Ele está acima de tudo. A gente vê como é que está o nosso Brasil. É uma briga de um lado para o outro. A gente precisa orar e ver quem é que de fato está aí. Eu estava vendo o capítulo 6 do Apocalipse essa semana, sobre os cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cavalo vermelho. Aí eu lembrei da esquerda. Vermelho. Aí você procura o vermelho na Bíblia. Dragão. Então a gente precisa, eu estava pensando, um dia eu vou trazer aqui sobre os cavaleiros. Eu estou relendo e digitando algumas coisas, pensando outras coisas sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. É uma mensagem muito atual. Morte, fome, guerra, perseguição religiosa, tudo isso está ali. A gente precisa entender isso. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele é presidente dos presidentes. A igreja deve, como a igreja deve se posicionar diante do seu noivo. Quando João vê a glória do noivo, ele prorrompe numa doxologia, numa adoração suprema diante do seu Cristo, diante do seu Deus. Ele se encanta com o Cristo que lhe é revelado, João. Seu coração se derrama, como eu já disse. E aí surge uma pergunta agora. Como a igreja? Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Primeiro, porque ele nos ama, irmão. Por que você deve adorar? Adorar não é só tocar e cantar. A gente toca, faz parte. Adorar é um estilo de vida, irmão. Por que você deve adorar a Deus? Porque Ele te ama, irmão. Ele nos ama, o verbo está no presente. O amor é algo que permanece. Ele nos amou, Ele ainda nos ama e continuará nos amando até o fim. É outra coisa que eu não tenho dúvida do amor de Deus por mim. Ele me ama antes de eu nascer. Quando eu entendi isso, irmão, aí eu digo, não dá para largar Jesus, não. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aí eu digo, oxê, eu não conheço esse negócio mesmo. Aí eu fui ver de novo, peguei outros textos, aí, eu não era nem nascido e Jesus já tinha me escolhido. Eu lembrei de Jeremias. Jeremias, não, Deus chamou Jeremias, eu não sei falar, não. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, para tu ser profeta das nações. E Paulo também. Paulo estava perseguindo os irmãos, mas ele foi preparado. Tudo que aconteceu na vida de Paulo ali, desde pequenininho, que foi criado no judaísmo, toda na lei, conhecia tudo, era a preparação de Deus. É igual Moisés, né? Moisés logo de pequeno foi levado para o Egito, né? Aprendeu todas as culturas e tudo. Deus queria revelar para ele o Pentateuco. Como é que ele ia falar sobre esses monte de assunto aqui? Se ele não tivesse conhecimento. Não, Deus ele preparou. Então você está aqui hoje, é porque Deus também preparou algo para você. Deus ele quer usar você, como eu disse no início. E nós precisamos adorar a Deus, porque Ele já nos amou. Ele nos amou primeiro. Você nem existia, Deus já tinha te amado. Se você entendeu o amor de Deus, quando por exemplo, um dos textos que eu estudei e prego quase direto é João 3,16. O amor de Deus é algo maravilhoso. Então Deus me amou, Deus te amou e você tem motivo de sobra. As outras coisas vai acrescentar. Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Segundo, Ele nos libertou dos nossos pecados. O texto diz, nos libertou dos nossos pecados. Fala aqui do ato da redenção. Nós fomos regenerados, justificados. Ele nos libertou. Ele quebrou as amarras do pecado, Ele limpou. Então o que é maravilhoso é que Ele nos amou quando estávamos sujos,
perdidos, e depois nos libertou. Ele nos libertou do pecado. Você tem que entender isso. Você tem que... Aqui nós somos uma igreja como uma igreja que tem amor pela palavra, assim eu vejo. Nós vemos que nós aprendemos sobre a doutrina da justificação pela fé. Quando você entende isso, você tem a alegria de perseverar. Não, Jesus, ele pagou meus pecados. Agora eu tenho que ser santo. Eu tenho que fugir, porque chegando um momento, porque a hora agora é nós nos santificar, até chegar o momento da glorificação. Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Ele nos constituiu reino e sacerdote. A igreja não foi amada, libertada para nada. Você não foi salvo para ficar salvo, sentado e satisfeito. Não. A igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor de Deus é nos constituir reis, com R minúsculo, e sacerdotes para Deus. Ele nos ama e nos levanta da lama e depois nos coloca uma coroa, uma mitra na nossa cabeça. Já estamos assentados, como eu disse, com Cristo nas regiões celestiais, mas haveremos de ser corregente com Ele para reinarmos com Ele. Somos um reino não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. Nós estamos reinando com Cristo. Estamos reinando com Cristo até a segunda vinda. A mitra do sumo sacerdote tinha... a mitra era um chapeuzinho, né, que o sacerdote usava, tinha na frente assim, santidade ao Senhor. Essa é a ordem para nós. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós agora nós somos sacerdotes real, nação santa, nós temos que andar em santidade como andava o sacerdote do Antigo Testamento. Ele é a figura, e como andou o nosso Jesus, que é sacerdote dos sacerdotes, nós também devemos andar com essa santidade. Hoje nós temos livre acesso, pois somos uma raça eleita e sacerdotes reais. Ele nos constituiu sacerdotes. E nós estamos reinando com o Senhor, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo, o reino de Deus está no nosso coração. Por isso que nós amamos os perdidos, por isso que nós amamos. Em quinto e último lugar, quero terminar. O tempo do livro de Apocalipse, ou melhor, o tema do livro de Apocalipse. Versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, todo poderoso. O tema do livro de Apocalipse. Há uma descrição aqui das características da sua vinda. O tema principal fala que é Jesus, mas Jesus vai falar da sua vinda, como eu já falei aqui. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Essa verdade é apresentada nas 7 sessões paralelas. Porque o livro do Apocalipse é dividido como fosse, na interpretação que a gente usa, que eu uso, vou botar eu, tá? Ninguém não, botar eu. Como eu sou ablenista, eu divido em 7 sessões paralelas. E quer dizer que cada sessão conta a mesma história. A primeira vinda e segunda vinda. A segunda sessão é a mesma coisa. A terceira é a mesma coisa. Só que essas sessões elas vão ficando mais claras. Vão ficando mais claras para o final. A gente vai começando a compreender sempre você abriu, por exemplo, capítulo 6, ia falar da primeira vinda e a segunda vinda. Se você for ao capítulo 20, a mesma coisa. Só que vai ficando mais claro. São 7 sessões paralelas. Cristo vem para estabelecer um juízo e triunfar sobre os seus inimigos. Quando ele vier, ele vai vir a segunda vez e acabou. As pessoas pensam que antes eu pensava que tinha uma segunda chance. Estou falando eu, não sei você.
Eu, como pregador, cheguei a pregar. Não tem não. Se você, no dia que Jesus vier, que a gente não sabe o dia nem a hora, só o Pai sabe. Quando ele vier, quando tocar a última trombeta, a gente nem sabe quando já tocou, né? Vamos dizer que tocou 5, aí falta 2. Aí quando tocar a última trombeta, aí quando Jesus vier, quem tiver preparado, vai. Quem morreu com Cristo também vai. Quem não estava, vai ficar. E aí segue-se o juízo. Vai começar o juízo. Não é um arrebatamento secreto, como eu cheguei a pregar muitas vezes. Eu falando eu. Nós estamos aqui, de repente. Agora vem o anticristo. Não. Todo olho verá. Ele vai vir. E logo que ele levar a sua igreja, ele vai ter um espaço de tempo que a gente não sabe. Os teólogos não sabem o tempo que vai ser. Mas vai ser um espaço de tempo. Vamos aqui conjecturar, que eu não sei. Vamos dizer que dura uma semana. Não digo só 2 dias, 3, não sei. Mas ele vai vir. Quando vier, por isso que as pessoas vão se lamentar. Vai dar tempo para se lamentar, para chorar. Porque quando eu fui para a igreja, minha mãe chamava tanto. Minha mãe dizia, minha filha. Meu marido dizia, vamos mulher. A minha mulher dizia, vamos marido. E o marido não ia, ficava em casa, no WhatsApp, entendeu? E não vamos, eu chamei tanto meus filhos e você está lá. Se lamenta, irmão. Infelizmente é o que a Bíblia diz. Muitos vão se lamentar. E os mortos vão ressuscitar. Não vai ter 2 ressurreições. Por isso que vai ter uma ressurreição. E quem disse isso foi Marta. Sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então a vinda de Jesus é o último dia. É outro tema que é dificílimo. Quando vai falar na questão entre pré-milenista e pós-milenista. Por isso que eu fiquei com uma milenista que é mais simples. E o texto vai falar bem claro. Só tem uma ressurreição. No último dia. Então quem estiver preparado vai. A gente precisa buscar o Senhor e estar preparado. Muitas coisas a gente não vai compreender, mas esteja preparado quando a trombeta tocar, quando ele vier, quando o céu se rasgar, quando ele vier sobre as nuvens. Todo olho verá, não vai ser para redes sociais não, viu? Vai ter uma câmera filmando lá em Jerusalém não, como disse um pregador não, disse que Jesus vai descer lá e tem um helicóptero filmando assim, a Globo vai estar filmando, não tem nada a ver com a Globo não. Não, vai ser algo extraordinário, não tem nem palavra para dizer, vai ser algo maravilhoso, ele virá, todo olho verá. Existe até um sistema tentando imitar isso aí. Os caras já estão jogando satélite lá em cima para jogar uma imagem aí para enganar as pessoas. Tá pensando o quê? O diabo está trabalhando, irmão. Mas só que a vinda de Jesus não é incomparável. Eles vão se lamentar, até eles vão se lamentar. Quando a trombeta tocar, quando ele vier. Então a gente deve estar preparado, irmão. Se santificar, pedir perdão do nosso pecado, não acumular. Eu não sei como você começou 2022. Pregar para a nossa família, pregar para os nossos irmãos, para depois, para as pessoas. Temos que estar preparados, porque ele vai vir. Na primeira vinda, a glória de Cristo estava... na primeira vinda, a glória de Cristo era encoberta, mas na segunda vinda será auto-evidente. Todo olho verá. Eu já li esse texto com você, não vou ler mais não. A igreja... devemos estar preparados. Já falei sobre lamento também. E outra coisa, é interessante que, diante de tudo que está acontecendo, o mundo ele não vai melhorar, irmão. Vai ficando as coisas mais difíceis mesmo. Mas, interessante que os ímpios eles não vão se arrepender, não. Quando você estuda, por exemplo, sobre as trombetas, por exemplo, os ímpios eles não se converterão. Apocalipse 9:20 fala assim, outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, porque tem uns flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Eles não se arrependem. Mesmo diante de tantas coisas que vai acontecer, as pessoas não... Olha o que aconteceu. Tem gente que falou assim, não, depois da pandemia, eu vi gente falando, o povo vai votar melhor. Eu não tive essa ideia na minha cabeça, mas eu vi muita gente passando, não, depois da pandemia, os irmãos, depois disso aí que os irmãos vêm para a igreja. Tem gente que nem veio para a igreja ainda, irmão.
Tem gente que nem, não vou não. Tem gente que anda com a Bíblia aqui e anda com outra mochila, um álcool gel do lado, o outro vidro do outro. Aí chega ali e acha que não vou entrar não. Meu Deus do céu, e fica assim apavorado. Eu conheço gente aí que está em depressão, irmão. A gente está tomando remédio controlado. A fé, ela não nega os fatos, mas a fé, ela nos sustenta. Uma das coisas que eu usei, a fé. Então os ímpios, eles não se converterão. Infelizmente, as trombetas vão tocar, vai acontecer tragédia. Veja, hoje a gente viu uma situação esse dia, você viu lá, acho que em Mato Grosso, em Minas Gerais. Ali foi triste. Triste, você vê aquela rocha assim, caindo naquelas pessoas. Eu lembrei de Apocalipse 6. Quando as pessoas vão pedir para as rochas cair em cima deles. Caia rochedo sobre nós, que nós estamos com medo da ira do Cordeiro. Eles vão pedir, lá eles estão correndo, mas lá no final eles vão pedir para a rocha cair sobre eles. Imagina. A gente ficou triste, claro. Mas as pessoas muitas vezes estão muito consumistas. Meu irmão, o que você tiver, nós cantamos aqui, um hino aqui no final, que fala para a gente servir ao Senhor com dons e talentos. Os meus bens são para te servir. Será que é mesmo? Os nossos bens é para servir o Senhor? Eu louvei a Deus por Eduardo aqui. Eduardo falou aqui quarta-feira, compartilhou da sua filha Amanda, fiquemos todo mundo feliz. E ele falou do ônibus, irmão. Eu participei das reuniões aqui. Louvado seja Deus, que Deus, eu estou até me arrependendo aqui, que Deus deu a graça para ele. Eles não, a gente vai, é interessante que Deus, eles não vão ficar com o ônibus, e Deus vai dar condições para o Senhor, para organizar o ônibus, em nome de Jesus. Deus vai abrir a porta. Eles não vão arretar o ônibus, para o ônibus continuar servindo a igreja, irmão. Os bens dele é para o serviço do Senhor, é isso que Deus quer. Ele não está nem pensando no tanto que vai gastar. Eu acredito que não. Ele quer arrumar um ônibus. Olhar para fazer sei lá, um negócio de ontologia, sei lá, alguma coisa assim. Qualquer coisa que isso aí seja, que Deus colocar no coração dele. Mas vai servir. Vamos orar para Deus abençoar ele. As pessoas que têm as empresas, eu oro. As pessoas que aqui da nossa igreja, que são uma bênção. A gente sabe que esse homem foi doado por outro irmão aqui. E o homem não saiu, Deus... A pessoa for abençoada, então louva a Deus. E a gente pode servir a Deus. Interessante, cada um no seu lugar. Está lá em casa pensando sobre isso. Mas não botei aqui no sermão. Mas interessante a gente servir. Por exemplo, eu não posso servir com dinheiro. Porque eu não tenho muito dinheiro, mas eu posso servir pregando. Mas o outro tem o dinheiro, aí serve, entendeu? E aí a obra é sendo feita, irmão. O outro talvez não sabe pregar, ou não tem dinheiro, mas você pode visitar, você pode orar. Entendeu? A gente vai fazendo, todo mundo fazendo junto, a igreja. E eu louvo a Deus que a igreja tem tudo isso, irmão. Servir ao Senhor com os nossos bens. É interessante que você abra a Bíblia lá falando sobre dízimo. É interessante dizer assim: honra o Senhor, antes de falar do dízimo, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. Aí depois é que fala sobre isso. Eu já tive 3 carros com esse que eu tenho agora. Primeiro foi um Uno 86, ainda está no meu nome ainda. Tem que ver como é que vai tirar. Depois um Uno 95. E agora tem um Gol 2011 que o Senhor me deu. Mas os meus carros sempre eu usei na obra do Senhor. As pessoas falam, tu vai acabar teu carro. Eu disse, não, estou servindo ao Senhor aqui. Eu não sei. Eu sei que quando a trombeta tocar vai ficar aí. Eu não estou falando para você estragar seu carro. Mas nós temos pessoas aqui que dizem assim, não, está disponível. Disponível o carro para subir a serra. Louvado seja Deus por isso, irmão. Servir ao Senhor com os nossos bens. Com a nossa vida. Deus, Ele nos tem nos abençoado com grandes coisas. E é isso que a igreja deve entender. E o louvado seja Deus. Então a gente não pode se apegar. E Deus sempre vai cuidar. Alguém falou assim, não, mas quando o carro, não era da Batista não, a igreja Batista é uma bênção na minha vida, irmão. Eu louvo a Deus pelo cuidado dos irmãos e até testemunho sobre isso. Não é a igreja perfeita, não é a igreja perfeita não, mas é a igreja que tem homens e mulheres de Deus. E se eu chegar e dizer, não, eu estou precisando
não ajuda aqui. Eu tenho certeza que esse irmão me ajuda, eu não tenho dúvida. Mas sempre Deus ajuda a gente, Deus levanta a pessoa. Então, eu louvo a Deus por isso. Então, irmão, vamos estar orando uns pelos outros, servindo, estar preparado. Voltar aqui para cá, para a vinda do Senhor Jesus. Tem uma pessoa que estava meio perturbada. Eu vou lá na casa dela esses dias. Possivelmente eu vou depois chamar o irmão Ayrton para nós ir lá. A pessoa está assim, com dificuldade, com um monte de tererê, na questão do dízimo, não sei o que mais lá, e questionando um monte de coisa. Ela mandou uma mensagem para minha esposa e eu disse, eu vou conversar com ela. E depois eu vou levar. Quem conhece o assunto é irmão Ayrton, né? Nessa área não é eu, é Eduardo, é Ayrton, entendeu? Mas eu vou primeiro orar por ela lá, saber mais ou menos. E aí a gente precisa, porque às vezes a pessoa está assim, se preocupando com tanta coisa e esquece de fazer a melhor parte. Eu disse para minha esposa, diga para ela o seguinte, se ela tiver qualquer coisa contra o irmão, não adianta nem dizimar. E Deus não recebe não. Então, irmão, a gente precisa ser grato a Deus. Servir ao Senhor com aquilo que a gente tem. Servir ao Senhor. Deixa eu terminar. Voltar aqui. Jesus virá. Voltando a fita aqui. Jesus virá. Como Jesus virá? E, como eu já disse, já ouvi, né? Já ouvi, não vou nem falar mais. Pessoal, pública, vinda e tal. Ele virá. Quero só concluir essa mensagem com você. A pergunta é, temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja? Qual é a visão que nós temos de Cristo? Qual a visão que você tem do seu Cristo? Que Ele é para você? Que você tem feito? Nós temos honrado Jesus? Acabei de falar na questão financeira, na questão dos bens. Nós temos honrado? Temos honrado o nosso Deus com a nossa vida, com o nosso louvor? Ele merece toda a honra, toda a glória. Estamos nos preparando para encontrar com Ele, como as virgens prudentes? Que tinha 5 virgens prudentes e 5 loucas. 5 tinham azeite e 5 não tinha. Quando o noivo veio à meia-noite, 5 estavam dormindo, mas estavam preparadas. 5 estavam dormindo, mas estavam despreparadas. Eu vou comprar o azeite, agora vamos lá ligeirinho. Aí não deu mais tempo não. Quando ela chegou, a porta estava fechada. Que é isso? É um alerta. Aquilo que eu falei nesse instante, não dá mais tempo. Não, vou para a igreja batista agora, porque Jesus já veio, dá tempo eu ir lá. E não, agora já foi. Toda quarta tem culto. Tem jardim de oração. Preciso vir mais para o jardim de oração. Eu já expliquei para o Maíta. Se eu vim todos os dias, eu vim todo dia. Mas Deus, Ele tem nos dado graça. Então, irmãos, outra coisa. Nós estamos preparados? Se a trombeta tocasse daqui a 5 dias, se eu soubesse que a trombeta ia tocar, Jesus vindo daqui. Não, Jesus vai vir daqui amanhã bem cedo. A gente não sabe. E vamos pensar muito sobre isso. Que Deus assim nos ajude, irmãos, a estar preparado. Termos a visão que João teve da glória de Cristo. Os nossos irmãos foram consolados. Os dias que a gente enfrentar daqui para frente, que passou, serão difíceis, mas Deus sempre vai cuidar de mim e de você. Amém, meus irmãos? Quero apenas orar por você. 11 horas. Eu queria ter terminado 10h30, mas está bom. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder falar da tua palavra, Deus. Uma palavra de encorajamento para mim, de conforto, que aumenta a minha fé. Quando eu vejo o Senhor se revelando para João, e ao mesmo tempo o Senhor revelou-se a pessoas, a homens que escreveram a tua palavra. E hoje nós temos nas nossas mãos essa revelação de Deus completa. 66 livros. E nele está escrito o Apocalipse, a revelação de Deus ao anjo, a João, às 7 igrejas. Eu te louvo, Deus, para que o Senhor venha nos confortando. Sustenta, Pai, a tua igreja. Fortalece os meus irmãos e as minhas irmãs, cada um de nós, Pai. Abençoa a nossa vida espiritual, abençoa a nossa casa,
Abençoa, Deus, cada ministério desta igreja, dos homens, das mulheres, das crianças, adolescentes, que o Senhor venha trazendo um avivamento no meio da primeira igreja batista. Abençoa o grupo de louvor, cada um de nós que fazemos parte aqui do grupo de louvor. Abençoa em nome de Jesus nosso pastor, família. Abençoa, Pai, que esse ano seja o ano que nós possamos colher. Hoje eu ouvi esse nome, será, acho que uma festa da colheita, coisa assim. Que esse ano seja o ano em que nós possamos colher pessoas da nossa família sendo salvas, Pai. Que a gente tem orado, que a gente tem pregado, que seja o ano que eles venham assim, eu me arrependo, eu quero seguir o mesmo caminho que você está seguindo. Espírito Santo, convence-nos. Convence pessoas da nossa família, filhos, talvez filhos, pais, esposos, que talvez esteja afastado, distantes do Senhor. Mas eu te louvo, Deus, que ainda não estamos no tempo da graça, da misericórdia, da longanimidade de Deus, ó Deus. Que o Senhor ainda não veio como juiz, ainda está como advogado. Eu te louvo por essa oportunidade, Deus. Por isso, Deus, abençoa, Pai, toda a primeira igreja batista e todos os trabalhos que nós temos, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós possamos estar preparados quando a trombeta tocar, quando o Senhor vier sobre as nuvens. Que nós estejamos preparados. Talvez nós não conseguimos viver esse tempo, talvez alguns de nós já tenham morrido, mas que nós tenhamos morrido com Cristo, como diz a palavra. Aqueles que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós que estamos vivos seremos transformados, Pai. Por isso, Deus, eu te louvo. Que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ó Pai. Por isso eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Eduardo. Irmãos, que nós possamos refletir, sobre tudo que foi pregado, tudo que foi aqui falado para todos nós. Vamos ficar de pé para que nós possamos compartilhar da bênção do nosso Deus e irmos para a nossa casa, Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do seu Filho, nosso Senhor e Resgatador Jesus Cristo, e que as consolações do Santo Espírito possam estar sobre nós, neste dia e em toda a nossa vida. Sigamos em frente, sigamos para as nossas casas, que o Senhor possa nos trazer logo mais para estarmos aqui cultuando a Ele novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.